Então vejamos a definição de uma função exponencial. O que é uma função exponencial? Então, dado o número real A, né, tal que esse A tem que ser maior que zero, ou seja, positivo, e também esse A deve ser diferente de 1, né? Chamamos função exponencial de base a função de R em R, de real em real, que associa cada x real o número A elevado a x. Ou seja, a função exponencial é uma função, conforme eu falei, que leva do real como domínio até no contradomínio dos reais, um número x ao A elevado a x, uma base elevada a um expoente, função exponencial. Certo? Então, muito parecida, né, aliás, do mesmo tipo, que é aquele exemplo que nós vimos, que é, né, o que nós vimos do y igual a 2 elevado a t. Nesse exemplo aqui, o t é o x, né, e o 2 é o a, que é a base. Então, veja, eu dei esse exemplo aqui, vamos dar outros exemplos aqui, né, da função exponencial. Eu posso ter, então, y igual a 3 sobre x. Eu posso ter y igual a meio elevado a x. Tudo isso aqui é função exponencial. Veja que eu tenho um número positivo e esse a é diferente de 1. Ou seja, isso aqui não vai ser função exponencial. Ó. Por quê? Porque o a está valendo 1. E até porque qualquer x que eu colocar aqui, x valendo 0, 1, 2, isso aqui vai dar sempre 1. Né? Então, não vai variar. Isso não é uma função constante. Não é a função exponencial. Então, isso aqui não serve como exemplo de função exponencial. Também não serve uma coisa desse tipo aqui. Ó. Menos 5, né? Elevado a x. Não pode, o a não pode ser negativo. Isso aqui não é função exponencial, até porque isso aqui, dependendo do x, cada hora vai ter um comportamento diferente. Então, se x aqui é positivo, o resultado se é par, o resultado dá positivo, se é ímpar, o resultado dá negativo. Né? Então, por exemplo, se x for 2, vai dar 25. Se o x for 3, vai dar menos 125. Se o x for 0, dá 1, quer dizer, dependendo do x, o resultado dá um número positivo ou um número negativo. Isso aí que já não vai interessar para a gente, para o comportamento do que a gente chama de função exponencial. Então, isso aqui também não serve. Então, as características são essas. A positivo, A diferente de 1, que é a base, né? E vamos ver como é que se comporta essa função partindo de um exemplo. Né? Vamos avaliar novamente um exemplo. Então, veja, eu falei, né, que a minha função exponencial ela vai ter essa cara aqui. Né? Vamos analisar o caso em que esse número aqui é um número maior do que 1, porque eu já sei que ele tem que ser positivo e não pode ser 1. Então, eu vou pensar nele sendo maior do que 1. Por exemplo, se a função for aquela que a gente já tinha visto. Só que eu vou detalhar um pouco mais essa função. Vou fazer minha tabelinha. Tá? Só que nessa minha tabelinha eu vou colocar mais valores do que eu tinha colocado na outra. Até porque na outra, no exemplo que nós tínhamos dado, era tempo. Né? E esse tempo aqui não poderia ser negativo. Agora não tem nada a ver, não estou limitado a isso aqui. Estou pegando a função como um todo, genericamente como um todo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui vários valores. Né? Vou botar aqui menos 2 no x, vou botar menos 1, vou botar 0, vou botar 1, vou botar 2, vou botar 3 e tá bom por aí. Então, se eu fizesse isso aqui, eu teria aqui 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2 é quanto? É 1/4, a gente já sabe disso. Então, aqui ficaria 1/4. Né? 2 elevado a menos 1, 1/2. Né? Aí, aqui 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Como é que ficaria esse gráfico? Então, assim, completa agora dessa maneira. Então, olha como ficaria o gráfico. E é importante a gente observar bem o que eu vou falar aqui agora. Então, veja, essa função, ela é sempre, né, uma função crescente. Então, sempre que eu tiver esse a aqui, né, o a, sendo um número maior do que 1, lembra, eu já sei que ele é positivo. Isso aqui sempre vai ser. O a é positivo. Mas, além de tudo, e ele é diferente de 1. A positivo é diferente de 1. Isso tem que acontecer sempre. Mas eu estou pegando o exemplo que o a seja maior do que 1. Eu botei 2. Poderia ser 3, 4, 5, 6, 7. Eu botei 2. O que acontece? A função é sempre, nesse caso, crescente.
Então, ela é sempre uma função crescente, né? Observa, ela tem esse aspecto, né? Crescente. Detalhe, tá? Tá aqui, ó. Quando eu botei menos 2, deu 1/4. Tá aqui, ó. O menos 2 tá aqui, ó. Esse aqui é 1/4. Quando deu menos 1, deu 1/2. Quando deu 0, deu 1. Quando deu 1, deu 2. Quando deu 2, deu 4. Quando deu 3, deu 8. Foram esses pontos que eu estou usando aqui, né? Que estão nesse gráfico. Detalhe. Sempre que eu colocar 0 no lugar do x, o resultado vai dar quanto? Vai dar 1. Então, sempre a minha função exponencial vai cruzar o eixo y no ponto 1, se ela tiver essa carinha básica aqui. 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, 5 elevado a x, sempre vai cruzar no 1, sempre crescente. E um outro detalhe, pergunta é o seguinte, será que esse gráfico, assim, ele vem aqui e vai diminuir? Se eu botasse, por exemplo, menos 3, daria menos 1/8, ele vai ficar sempre se aproximando aqui do eixo x aqui para trás. Mas será que ele cruza o eixo x? Teria essa possibilidade? Então, conforme eu falei, quando o x é 0, ela vai passar no 1. Então, ela fura o eixo y no 1. Isso vai acontecer sempre com a função básica. Segundo, eu perguntei se dava para ela cruzar o eixo x. Para ela cruzar o eixo x, significa que eu vou ter algum valor que eu vou colocar no x, que o resultado daria 0. Pergunta, tem jeito de eu levar 2 e levar alguma coisa e dar 0? Não dá, eu posso botar aqui menos 1, como eu botei, deu 1/2. Se eu botasse menos 2, deu 4. Quer dizer, eu posso botar um número imenso aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 1000, né? Menos 1000. Daria 1 sobre 2 elevado a 1000. Dá um número pequenininho. 0, qualquer coisa, mas não dá 0, ou seja, não tem jeito de eu colocar um número aqui, 2 elevado a alguma coisa e dar resultado 0. Então, não tem jeito dessa função aqui cruzar o eixo x, encostar, ela vai sempre se aproximando. Por isso que a gente diz que o eixo x, no caso aqui, ele vai tangenciando essa curva da exponencial. Ele é como se fosse uma, que a gente chama de assíntota, né, dessa exponencial. A assíntota é essa reta que vai acompanhando, né, a assíntota. Ela vai acompanhando, mas não encosta na função. Vai sempre acompanhando. Então, essa ideia de ser crescente, de furar lá no 0,1, dela não ter como dar 0, ou seja, não ter como encostar no eixo x, são características dela. Ou seja, ela está sempre em cima. Então, ela é sempre uma função com resultados o quê? Positivos. A função exponencial é sempre uma função com resultados positivos. Então, esse é o primeiro exemplo. Então, poderia ser, como eu falei, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, 5 elevado a x, 1000 elevado a x, 1,8 elevado a x, 1,1 elevado a x. Quando for maior do que 1, a base, ela vai ter essa cara. Aí você fala assim, bom, então você pegou um número positivo maior do que 1. E se ele não for maior do que 1, ou seja, tiver entre 0 e 1, porque ele tem que ser positivo, o que vai acontecer? É o próximo caso que nós vamos ver.